Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida. Vou imaginar por um segundo que você resolva fazer o aniversário do seu filho num buffet infantil, ou o seu aniversário num buffet também. Aí, quantos contratos você vai assinar, né? Não precisa quebrar a cabeça, você assina um contrato só, a não sei que você vá contratar também mágicos, né, palhaços e tal, mas se contratar o buffet é um contrato só, não precisa quebrar muito a cabeça. Aí você resolveu viajar e lá no destino resolveu alugar um carro por alguns dias, né? Quantos contratos você vai assinar, né? Você vai assinar um contrato, que é um contrato de locação do carro que você vai alugar. E o que acontece em seguida, tanto no caso do buffet quanto no caso do contrato para o aluguel do carro, o contrato vai ser cumprido nos termos em que foi escrito, no prazo estabelecido, no preço combinado. É assim que a gente vive, é assim que as coisas acontecem. Isso vale para o contrato de aluguel, vale para o contrato, outros contratos da nossa vida, né? Estou dando exemplos simples, mas eu queria falar também que quando envolve o Estado brasileiro, aí isso que eu estou falando não vale. Por absoluta incapacidade do Estado de fazer com que os contratos de prestação de serviço sejam cumpridos. Então, o Estado assina um documento para uma determinada prestação de serviço, aí esse serviço não é prestado do jeito que está estabelecido, e não é prestado porque também o Estado não paga da forma combinada. Você paga, né? Você vai contratar o buffet, você vai lá, 6 prestações, você paga cada uma das 6 prestações. Se parar de pagar, vai ter problema, aliás, está previsto no contrato. Aí o Estado não paga, argumentando que aquilo que deveria ter sido feito não foi feito, e fica essa confusão. Simplesmente o Estado não consegue ter eficiência, não consegue, ao assinar alguma prestação de serviço que deve ser entregue em 5 anos, aquilo nunca é entregue em 5 anos. Aquilo que é para ser entregue em 3 não é entregue em 3, e assim vai indo. Uma coisa horrorosa. E eu vou citar um exemplo de uma obra que é meio que simbólica. Tem outras, hein? A gente poderia pegar outras. É que essa está acontecendo coisa agora, né? Então, em 2010, o governo do estado de São Paulo, e lá se vão 5 mandatos, anunciou, na verdade, que iria fazer uma linha do metrô na cidade, uma linha a mais, uma linha com quase 18 quilômetros, e ia ter 8 estações. Era para ficar pronta em 2013, um ano antes da Copa de 2014, era para ficar pronta para a Copa de 2014. São Paulo era a sede e aquilo iria ligar o aeroporto de Congonhas a um trecho da cidade, poderia ajudar e tal. Aí, passados 13 anos, nós estamos em 2023, em relação ao 2010, 13 anos depois, simplesmente essa obra não está funcionando. Essa obra está inacabada. Aí eles falam, não, mas nós fizemos 80% de uma obra. Sim, mas 80% de uma obra, 80% de uma cirurgia, 80% de um bolo, 80% de um pão, 80% de um carro, 80% de qualquer coisa, não te leva a lugar algum. Porque você precisa do carro, do bolo, do pão, da cirurgia completa e da obra acabada. Então, a obra ou está acabada ou não está acabada. Obra inacabada e obra não feita, talvez seja até melhor a obra não feita, porque você economiza aquele dinheiro porco que você gastou e não fez. Então você gasta centenas de milhões de reais e não acaba a obra. É melhor nem fazer a obra, porque a obra inacabada tem a mesma função da não obra. Então nós temos uma obra inacabada. Entra governo, sai governo, 5 governos e a obra não fica pronta. Aí agora o governo prometeu de novo, mais uma vez, mais um governo, prometeu de novo que vai, dessa vez, acabar a obra. Vamos torcer para que acabe. O governo Tarcísio de Freitas anunciou para a semana que vem a assinatura da ordem de serviço para acabar a tal da obra, a tal da extensão dessa linha do metrô, linha 17 Ouro, com 18 quilômetros, 8 estações, sendo que a versão original ia ter 19 estações e de repente virou 8, quer dizer, ela vai ser acabada ou pode ser acabada, vamos torcer para que seja acabada, mas já vamos combinar que não é a obra que foi imaginada. E aí agora a data prevista, sabe-se lá se vai ser cumprida, é 2025.
Então era para ficar pronta antes da Copa de 2014 e vai ficar pronta, Fábio França, antes da Copa de 2026. Só que a Copa de 2026 vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. Então não vai ter nenhuma serventia essa obra, só para aquela meia dúzia que vai pegar um voo até Congonhas, que não faz voo internacional e sei lá para onde vai. Não faz o menor sentido. Então a gente não está falando de um atraso de 3 meses, 3 anos, a gente está falando de um atraso de 3 Copas do Mundo. Só de atraso, medido em Copas do Mundo, sabendo que a medida Copa do Mundo são 4 anos. 3 Copas do Mundo. O que é espantoso, né? Além do atraso em si, além de torrar o dinheiro, além de tudo isso, é que a gente não está falando de construir foguete. Sabe assim? A gente não está falando de montar uma rede de satélites, um troço complicado. A gente está falando de uma obra tosca, de engenharia civil, que é uma obra do metrô de superfície, sabe? Não é que vai furar debaixo da terra. Não. Bota uns pilares horrorosos, diga-se de passagem, enfia em cima um troço de concreto lá, bota uns trilhos de trem e acabou. E umas estações, com umas escadas. Não é uma obra sofisticada. Não é que o camarada precisa ter uma especialização, sabe, incrível. Uma empresa de engenharia faz essa obra. É uma obra de engenharia simples. Agora, como é que um país pode pensar em futuro se não consegue fazer uma coisa simples, como uma linha de metrô que não fura o chão? Fura para fazer pilar, mas não é debaixo da terra. Como é que pode um negócio desse acontecer, um troço desse, né? Essa estação, essa linha, foi prometida no tempo em que Geraldo Alckmin era ainda PSDB. Nem imagina, hoje o Geraldo Alckmin é braço do PT. O PSB dele é braço do PT. Não, mas no tempo que ele era do PSDB, no tempo em que ele falava mal do Lula, no tempo em que o PT e o PSDB eram as forças que se opunham na política nacional, 2010. E aí teve uma licitação, ela foi ganha em 2010 e 2011 por umas empresas aí, Andrade Gutierrez, CR Almeida. Aí começou a atrasar, rescindiram o contrato, 2016. Aí outras empresas assumiram a obra. Aí o João Dória, no tempo em que ele era político, no tempo em que ele era do PSDB, antes mesmo dele achar que pudesse ser presidente e tal, anunciou um novo rompimento de contrato. Aí em 2020 escolheram uma empresa para terminar a obra. Aí o que aconteceu? A que estava em segundo lugar entrou na justiça. Aí ela ganhou a obra. Agora não é a segunda que ganhou a obra, porque essa daí não conseguiu, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. A sexta ou a sétima empresa colocada toparam fazer a obra por um valor maior do que o valor combinado. E, obviamente, tem as multas para os consórcios que não cumpriram a obra. Estão lá tentando receber. Então, olha que nó. Nesse período teve empresa que faliu, teve empresa que entrou em recuperação judicial. E nós, os habitantes da cidade de São Paulo, nós não temos essa obra. E você tem obra assim no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Pernambuco, no Ceará, todos os estados brasileiros têm, região norte, centro-oeste, todos são centenas de obras importantes, são milhares de obras, quando a gente inclui escolas, por exemplo, aí a gente vai para casa dos milhares de obras. Paradas. Imagina uma escola parada, um hospital parado, nesse caso aqui, um metrô parado, duplicação de estrada parada, tudo isso produz acidente, produz atraso, contém o progresso e mantém o Brasil naquela condição de país infantil, né, na gestão pública. O setor público não consegue gerir uma reforma, uma obra. Imagina você resolve reformar a sua sala e você não consegue, porque você não consegue comprar tinta, você não consegue comprar um piso. Você não consegue, você vai comprar, aí vem um preço, aí vai outro, aí não entregam. Você simplesmente não consegue fazer a reforma de uma sala. E essa linha de metrô, veja, você tem uma empresa pública chamada Metrô. O que eles fazem? Metrô. Para que serve o metrô? Para cuidar do metrô. Né? Não é que eles cuidam do metrô, também cuidam do hospital, também cuidam, sabe,
de educação, do agronegócio. Não, é só do metrô. Então tem uma empresa de metrô para cuidar do metrô. E a empresa de metrô que cuida do metrô, e tem uma secretaria de obras, tem uma secretaria de administração, e tem uma secretaria... Nenhuma delas, essa não funciona. Não funciona. Então tá aí, nós estamos em setembro. O governo Tarcísio tomou posse em janeiro, nós estamos em setembro, já estamos no mês 9 do governo Tarcísio, e 5 governos depois, nós ainda estamos discutindo uma obra ridícula, 18 quilômetros, não são 180 quilômetros não. Sabe, não são 1.800 quilômetros de ferrovia, são 18 quilômetros. Eram 19 estações, são 8 estações. 8 estações, eles não conseguiram acabar as 8 estações. Tudo pela metade, metade não, 80% da obra acabada. E não vai. Pode um país, no período em que a China faz uma linha de metrô em 3 anos, pode o Brasil esperar 13 anos para não ter, se no melhor cenário do anúncio à inauguração, no melhor cenário 15 anos. 15 anos, a China constrói uma cidade nova. 15 anos, eles aumentam 15, 20% o volume de trens e ferrovias ali. Ah, não, mas a China é outro país. Sim, exatamente, a China é outro país. E cada vez mais outros países vão virando outros países, diferentes do nosso país. A gente vai se distanciando do mundo e fica se fiando em truques, em coisas. Mas, sabe, a gente viu o anúncio do arcabouço fiscal, a gente viu o anúncio de uma série de coisas, o Arthur Lira falando sobre a agenda do Congresso, o Supremo Tribunal Federal preocupado com o 8 de janeiro, tem que estar preocupado com o 8 de janeiro mesmo e tal. Mas todas as estruturas do Estado, assoberbadas, fazendo um monte de coisa. Agora, quem é que está olhando para isso aqui? Quem é que sentou à mesa, governo, poder judiciário, poder legislativo, sei lá, para falar, gente, não tem uma coisa errada, sabe? Qual foi a reunião que o presidente Lula fez, coordenou junto com os governadores, ou os governadores junto com os prefeitos, ou todos reunidos, para dizer, como é que a gente dá um destrava Brasil? Porque agora foi anunciado o PAC, foi anunciado o PAC 3, sendo que o Brasil tem obras atrasadas do PAC 2 e do PAC 1. O Brasil é um paquiderme. Esse é o problema. Nós somos um paquiderme. E nós temos que ser mais ágeis. Então, anunciado o terceiro PAC, sendo que tem obra do segundo e do primeiro PAC parado. Está aqui essa obra parada. O que vai acontecer com o PAC 3? Vai andar em velocidade alta? Mas como? Se a gente não consegue fazer as coisas. Exemplo, 2003, a gente teve o leilão das áreas para pesquisa de petróleo. 2023, está lá a Marina Silva aborrecendo, o IBAMA aborrecendo e proibindo, e atrapalhando e criando entrave para o progresso brasileiro, porque ela não quer, e o presidente do IBAMA não quer, que o Brasil pesquise petróleo. Ela não quer. Então nós vamos importar petróleo de outros. Se a gente não pesquisar, porque o nosso petróleo no pré-sal vai começar a diminuir a produção, nós vamos virar importadores de petróleo, porque o IBAMA e a Marina Silva estão batendo pezinho, porque não querem o progresso do Brasil. Preferem o quê? A miséria? Então, isso aqui, a alternativa ao progresso, a alternativa ao metrô, é mais gente dentro do ônibus por mais tempo, ficando 1 hora, 2 horas dentro do ônibus. É a falta de respeito pela sociedade. É um absurdo. Obra, investimento, o investimento não é do governo, o investimento é nas pessoas. Isso aqui, essa obra, é um investimento para as pessoas, para que a sociedade possa ter mais vida, possa economizar tempo. E tempo é uma coisa que não se compra, se investe para você diminuir o tempo das pessoas de transporte. E ninguém dorme com a consciência pesada, ninguém fica incomodado, ninguém liga para coisa alguma. É um total descaso pela vida das pessoas. Está aí. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas antes de terminar essa frase, é o seguinte, o Estado incompetente, ele é tão incompetente que a gente fica esperando que ele seja um lugar de onde vêm as soluções e ele não passa de um grande foco de problema. Está aí um exemplo que eu acabei de dar, poderia ter citado outros, infelizmente. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.